Olá, galerinha! Vamos a mais uma aula de Química sobre funções inorgânicas. Hoje nós vamos falar sobre bases. Nós já vimos anteriormente que base, segundo Arrhenius, é toda substância que quando você coloca na água, vai liberar íons OH-, como único ânion, ok? A base vai sofrer um processo chamado dissociação. Dissociar quer dizer separar. Você só separa aquilo que já existe, ok? Ou seja, você vai separar o cátion do ânion. Então, vamos fazer aqui o primeiro processo de dissociação do NaOH. O OH, por definição, nós já sabemos que ele é o ânion, ok? E o sódio, o cátion, certo? Então, quando colocamos a base na água, o que teremos? Teremos Na+, mais OH-. Nós temos apenas uma hidroxila, portanto, fizemos aqui uma dissociação total. Mas podemos fazer dissociação parcial, quando nós temos mais de uma hidroxila na fórmula da base. Então, no caso aqui, nós temos duas hidroxilas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai liberar uma hidroxila por vez, ok? Então, olha só. Liberei a primeira hidroxila, me sobra uma hidroxila na fórmula, certo? Então, fica CaOH. Eu liberei uma hidroxila, então a carga aqui do meu cátion é mais 1. Ainda tenho uma hidroxila para liberar, então eu vou passar esse cátion para baixo, para antes da seta. Então, CaOH mais setinha. Vamos liberar a última hidroxila. Se nós liberamos a última, o que sobrou? Apenas o cálcio. Qual vai ser a carga dele? Nós liberamos até aqui, ó, duas hidroxilas. Então, carga mais 2, ok? Então, agora nós vamos montar a reação global. Lembrando, aquilo que for igual de lados opostos, nós cancelamos, e o que for igual de mesmo lado da seta, nós somamos. No caso aqui, olha só, nós temos este cátion, que é igual a este em lados opostos, então nós vamos cancelar. O que sobrou aqui antes da seta? Sobrou aqui apenas CaOH2, setinha, Ca mais 2. Um OH- mais um OH- é igual a 2OH-, ok? E assim nós fizemos a dissociação parcial em etapas, né? Mostramos a liberação, né? A separação de cada hidroxila, ok? Em duas etapas. E aí montamos a nossa dissociação total, ok? Classificação das bases. Primeira classificação das bases, quanto ao número de hidroxilas. Então, monobase, mono prefixo para 1, di prefixo para 2, tri prefixo para 3 e tetra prefixo para 4. Ou seja, monobase é aquela base que apresenta apenas uma hidroxila, o caso do hidróxido de sódio, ok? Dibase, aquela que apresenta duas hidroxilas, por exemplo aqui, BaOH2. Tribase, AlOH3, ou seja, 3 hidroxilas. E PtOH4, 4 hidroxilas, uma tetrabase. Mais uma classificação das bases. Podemos classificar as bases quanto à força, ok? Quanto à força, nós podemos analisar o grau de dissociação, ok? Nós vamos classificar as bases apenas em bases fracas e fortes, ok? Então, toda vez que nós tivermos um alfa, ou seja, um grau de dissociação superior a 50%, nós temos uma base forte, ok? Se tivermos um grau de dissociação inferior a 50%, nós teremos uma base
fraca, ok? E isso daqui tem o mesmo sentido de quando nós falamos sobre o grau de ionização, ok? O cálculo é o mesmo, ok? Só que agora é dissociação e não ionização. Porém, nós utilizamos algumas regrinhas práticas, ok? Quando nós falamos em relação às forças das bases, tá? Então, olha, bases do grupo 1, ok? E metais do grupo 2, como cálcio, estrôncio e bário, são classificadas como bases fortes. Por exemplo, se eu tiver o LiOH, o lítio está localizado no grupo 1, portanto, o lítio é uma base forte. Agora, se eu tiver AlOH3, o alumínio está lá no grupo 13, tá? Todo o restante da tabela, todas as demais bases, tá? Formadas por outros átomos, por elementos de transição, incluindo tal hidróxido de amônio, que é uma base molecular, todas as outras demais bases serão classificadas como fracas, ok? Então, bases fortes, todas as do grupo 1, e do grupo 2, cálcio, estrôncio e bário, ok? Todo o restante vai ser classificado como base fraca. Solubilidade em água. Quais são as bases solúveis? Todas do grupo 1, mais o hidróxido de amônio, ok? Pouco solúveis, todas as do grupo 2, exceto berílio e magnésio, tá? E todas as demais bases serão classificadas como insolúveis, ok? Nomenclatura, como é que a gente dá nome para a base? Hidróxido D e o nome do metal. Então, por exemplo, aqui, NaOH, hidróxido D, metal aqui é o sódio. Aqui, hidróxido D, o metal é o cálcio. Porém, nós temos alguns casos em que na natureza nós encontraremos mais de um tipo de carga. Por exemplo, no caso do ferro. O ferro nós temos o ferro 2 e o ferro 3, ok? Então, aqui nós temos FeOH2 e FeOH3. Como saber? É só você sabe que quando você forma um composto iônico, você cruza as cargas. Então, quando nós queremos descobrir as cargas, é só descruzar. Então, esse 2, ele sobe para cá. Então, fica Fe mais 2. Aqui fica Fe mais 3. Então, o que acontece? Nós precisamos diferenciar, ok? Então, nós temos duas formas. A primeira forma é utilizar algarismo romano, tá? E a segunda forma é acrescentar sufixo ico e oso, ok? Então, se nós escolhermos usar algarismo romano, então nós vamos colocar hidróxido de, o nome do metal é o ferro, e vamos colocar a carga em algarismo romano. Então, no caso deste daqui, esse é o ferro 2. Coloco 2 em algarismo romano, ok? E FeOH3, então hidróxido de, nome do metal, ferro. Qual é a carga dele? 3. Então, vamos colocar 3 em algarismo romano, ok? Esta é uma forma. A outra forma, acrescentar sufixo ico e oso. Como é que a gente vai utilizar isso daqui? Seguinte, nós vamos utilizar o sufixo ico para aquele que apresentar maior carga e o oso para aquele que apresentar menor carga. Então, o ferro 2, nós temos 2 e o 3, então o 2 é o de menor carga. Se é o de menor carga, nós vamos utilizar o sufixo oso para o ferro 2 e o ico para o ferro 3, ok? Então, olha só. Então, fica hidróxido, jogamos fora a preposição de, ok? Hidróxido ferroso. Então, este hidróxido pode ser chamado de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. O de baixo é FeOH3, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido, tiramos o D,
e vamos acrescentar o ico no final. Então, fica hidróxido férrico. Ok? Facinho, né, galera? Ok? Então, essas são as duas formas: acrescentar sufixo ou colocar a carga em algarismo romano. Beijão, até a próxima!